Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fura Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o volta de hoje terá chuva, muita chuva, hein, bicho, temporal. Contaremos a história do GP da Malásia de 2009, a corrida com talvez o maior temporal da história da Fórmula 1, mais ainda do que a Austrália em 91 e mais ainda do que a Bélgica do ano passado. Eu acho que é mais, cara. Contaremos a história do polêmico horário desse GP da Malásia, que foi uma das causas para poder vir esse temporal durante a corrida, né? O que aconteceu no quali, o que aconteceu na corrida, enfim, todos os detalhes dessa corrida marcante, apesar de, né, ter valido apenas metade dos pontos. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de falar do dilúvio malaio, vamos falar obviamente de como estava aquele início de 2009. Que você já sabe o que aconteceu, mas vamos contar de novo. Em 2009 tivemos grandes mudanças nos carros da categoria. Os carros passaram a ter menos downforce, uma grande mudança aerodinâmica. Teríamos a volta dos pneus slicks e também a chegada do KERS. O KERS só para algumas equipes. E nisso, com toda essa mudança de regulamento, tivemos uma das maiores surpresas da história dessa categoria. A Brown GP, equipe de Ross Brown, que adquiriu a Honda por apenas 1 libra, apenas para não demitir os funcionários da Honda, era a equipe mais rápida do grid naquele início de 2009. E na primeira corrida na Austrália, Jenson Button venceu aquela prova, Rubens Barrichello foi o segundo e uma dobradinha da Brown na estreia da equipe. Eu já fiz um vídeo contando a linha do tempo da Brown GP, é só conferir aqui no card, tá bem legal. As equipes que tinham o KERS, que eram as equipes grandes de 2008, né, Ferrari, McLaren, BMW e Renault, estavam sofrendo uma barbaridade. Enquanto Brown, Williams, Toyota e Red Bull surpreendiam a todos e brigavam lá nas cabeças. Um universo paralelo na vida real. 2009 foi uma loucura. E aí chegamos na segunda corrida da temporada na Malásia. A classificação do campeonato tinha Button liderando, mas bem, só tivemos uma corrida até ali, né? Não dava pra cravar muita coisa. Não dava pra fazer projeção nenhuma, nem nada. Ok, não preciso explicar muito, até que foi bem rápido. E agora sim, vamos para o GP da Malásia, segunda etapa da temporada. E vem então o primeiro problema desse GP. Sim, o primeiro problema, porque são alguns. Em 2009, para privilegiar o público europeu, em especial o britânico, os horários das corridas asiáticas foram alterados. Como o GP da Austrália, que teve seu horário alterado das 3h30 da tarde para as 5 da tarde, e o GP da Malásia, que teve seu horário alterado das 3 da tarde para as 5 da tarde. A Malásia é um país equatorial, quente pra um cacete, que sempre tem uma chuva, um temporal, é tradição lá nos fins de tarde. E não preciso dizer que essa decisão de botar a corrida às 5 horas da tarde foi muito errada. Os caras atrasaram o horário sabendo que viria uma chuva forte pela frente. É muita burrice, cara. Mas enfim, os pilotos reclamaram muito do horário do GP da Austrália porque o sol pegou bem na cara, era fim de tarde, então pensa, aquele pôr do sol na cara dos pilotos. E agora vinha o GP da Malásia, no qual, no mesmo horário, a pole ficou com o Jenson Button novamente, com Jarno Trulli na primeira fila. Vettel e Rubinho fariam a segunda fila, mas ambos acabaram sendo punidos. Vettel porque bateu no GP da Austrália e Rubinho porque trocou o câmbio. Assim, o grid para o domingo tinha Button, Trulli, Glock, Rosberg, Webber, Kubica, Raikkonen, Rubinho, Alonso e Heidfeld. Ou seja, mais uma vez a Brown GP na pole. E aí chegamos no domingo onde todo mundo estava prevendo, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Ia chegar uma chuva da forte no meio da corrida. Todo mundo sabia, tinha previsão, todo mundo sabia. Porque, como eu disse antes, existem alguns lugares que no fim de tarde sempre chove em um horário específico. E a Malásia é um desses lugares. E já tava ameaçando chuva na largada, cara. Então todo mundo já sabia que viria uma chuva pela frente. No fundo, inclusive, dava pra ver o céu meio preto assim, mas iria ficar pior. As ciclos vermelhas então se apagaram e começava o GP da Malásia de 2009. Nico Rosberg fez uma largada assustadora e tomou a primeira posição, pulando de quarto para primeiro em poucos metros. Que largada! Kubica, que era o sexto, ficou na largada e perdeu todas as posições e muito mais. Rubinho largou bem, pulando para quinto, e Button largou mal, caindo para quarto. Mas recuperou a posição rapidamente, ultrapassando o Alonso ainda na volta 1. E o Kovalainen escapou, foi para a brita e abandonou. Outro que abandonou também foi Kubica, com problemas no motor após ficar na largada. E Rubinho foi outro que passou o Alonso. Na primeira tentativa ele errou, mas na segunda conseguiu executar
disputaram a ultrapassagem. E essa corrida na Malásia foi uma corrida de boas batalhas, de boas brigas no pouco tempo em que ela foi disputada. Onde o Heidfeld errou e o Vettel passou, Alonso e o Webber travaram uma intensa batalha, um passa, outro repassa, tava legal. Inclusive o Galvão tava comemorando que era uma nova Fórmula 1, com mais ultrapassagens. É a nova Fórmula 1 trazendo emoções, você viu que tem ultrapassagem pra tudo que é lado. Porque a Fórmula 1 nos anos 2000 sofreu muito com a baixa média de ultrapassagens, mas 2009 não mudou muito isso não. Só de 2010 pra frente, em especial de 2011 pra frente, que o negócio mudou. E a chuva tava vindo, olha a situação do céu em Sepang. As paradas então começaram entre as voltas 13 e 17, inclusive com o Nico Rosberg parando bem cedo, ele que tava com o carro bem leve, mas era o líder. E aí, na volta 18, a Ferrari teve uma ideia, ó, genial. Todo mundo tava colocando os pneus slicks, porque a chuva tava a caminho, mas ainda não tava caindo. Aí o que os estrategistas da Ferrari pensaram? Vamos colocar pneus slicks? Não. Colocar pneus intermediários? Não. Vamos colocar pneu de chuva extrema no Raikkonen. Aí não preciso dizer nada, né? Deu muito errado, mas muito errado. Ele foi sendo ultrapassado facilmente por todo mundo. O Raikkonen, que estava em quinto, caiu para as últimas posições. Boa, Ferrari! Uma salva de palmas aqui para a Ferrari. Parabéns, que estratégia maravilhosa. O da hora é que a Ferrari fez isso na volta número 18 e na volta número 22 a chuva começou a cair e cair até forte. Ou seja, era só ter esperado um pouquinho, né, Ferrari? Pô, mas vocês foram na hora errada. A maioria optou por colocar os pneus de chuva extrema, alguns seguiram com os slicks e o Alonso sofria e escapava. Webber e Hamilton travaram uma boa batalha mesmo. Esse começo de 2009 estava bem legal no quesito ultrapassagens. O complicado é que foi só o começo. E o Glock, diferente de 2008, decidiu arriscar colocar os pneus intermediários e se deu bem. Ele foi passando todo mundo e assumiu a ponta após o Button parar. Rubinho também estava bem, mas aí ele deu uma escapadinha e teve que parar mais uma vez para colocar os intermediários porque os pneus de chuva extrema se desgastaram. O Glock não durou nenhuma volta na liderança porque o Button rapidamente passou ele. E rapidamente também o Glock foi para os boxes colocar os pneus de chuva extrema. Bem no momento em que o raio caiu na pista e fez o sinal da Fórmula 1 e de Andrea Moda. Galvão, a gente tem que ficar de olho no Glock, porque agora você pode ver, a chuva apertou, ele é o primeiro a colocar pneu de chuva. Os caras que estão andando na frente... Ó, o Felipe acho que bateu, hein? E vazou a transmissão da Globo, cara. É mole. E na volta 30, no momento de tudo isso, a chuva começou a cair muito, mas muito forte, muito mesmo. Era um verdadeiro dilúvio, vários e vários carros escapando, não dava pra ver nada, a visibilidade era nula. Vettel rodou e ficou pistola. O Bourdais tava dizendo que as condições eram inguiáveis, né? Undrivable. Parada mais. Undrivable. A pista virou um verdadeiro rio, era muita e muita água. Olha essa imagem pra vocês verem o nível. E inevitavelmente a bandeira vermelha foi acionada. Afinal, a chuva era muito, mas muito forte, uma das maiores que a Fórmula 1 já enfrentou. Então, parabéns aí para o Bernie Ecclestone e a Fórmula 1 que colocaram a corrida no horário de pico da chuva na Malásia. Boa! E ainda por cima no horário em que a luz natural estivesse acabando no fim. Foi uma genialidade enorme. Então vieram os momentos maravilhosos da bandeira vermelha. O primeiro deles foi o rádio do Felipe Massa, onde o Rob Smedley, o engenheiro dele, falou: Felipe Baby, né? O bebê Felipe, fique calmo. I need a white visor, please come on, white visor. Otherwise I cannot see anything. Felipe, baby, stay cool. We're bringing you the white visor. Stay cool. We're in a good position. E depois com o Raikkonen desistido de tudo, indo pra garagem ali sem macacão nem nada, tomando picolé, mano. Pô, Raikkonen. E o Glock tava ali, ó, se divertindo, assistindo essa cena maravilhosa no telão. A torcida ali tava se divertindo e o Mark Webber, que na época era o presidente da GPDA, né, a Associação dos Pilotos, foi falando com cada piloto para então uma decisão ser tomada. Eles não queriam corrida, não tinha como, até porque a luz natural estava acabando, então o GP da Malásia foi encerrado. A chuva até tinha parado um pouco, mas, né, tava escurecendo e assim, Jenson Button venceu a segunda corrida da temporada, segunda vitória em 2 corridas. Apenas metade dos pontos foram atribuídos aos pilotos, né? Algo que só viria a acontecer de novo no polêmico GP da Bélgica de 2021. E assim ficou a classificação.
Jenson Button venceu a corrida, Nick Heidfeld chegou em segundo mesmo rodando antes da paralisação, só que como as voltas contabilizadas foram antes dessa rodada, aí né, ele continuou com o segundo lugar. Detalhe de pneus intermediários nesse temporal. E fechando o pódio estava lá Timo Glock, Trulli, Rubinho, Marco Webber, Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Rosberg de primeiro para oitavo. Esses foram então os que pontuaram. Abandonaram apenas Vettel, Buemi, Fisichella, Kubica e Kovalainen. Esses dois últimos foram antes da chuva. Esqueci de falar uma coisa também. Antes dessa corrida teve toda a polêmica lá da mentira do Lewis Hamilton que desclassificou ele do GP da Austrália. E isso eu já contei aqui, foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive, então é só clicar no card e assistir. Então é isso, a classificação do campeonato estava desse jeito aqui após essa segunda corrida na Malásia. Jenson Button liderava o campeonato com 5 pontos de vantagem para Rubens Barrichello, seu companheiro, que era o segundo colocado. A Red Bull, que parecia ser a principal concorrente da Brown, tinha feito apenas 1,5 ponto nessas duas corridas, todos eles com o Marco Webber. E vocês estão vendo na classificação alguns pilotos com metade dos pontos, né, com a vírgulazinha, e os 5 porque, né, metade dos pontos foram atribuídos no GP da Malásia. E no fim da temporada eu nem preciso dizer o que aconteceu. O conto de fadas da Brown se concretizou e no GP do Brasil, Jenson Button foi campeão mundial de pilotos e a Brown GP foi campeã mundial de construtores. A única equipe na história da Fórmula 1 a conquistar 100% dos campeonatos que disputou. Afinal, ao fim de 2009, ela foi vendida para a Mercedes, que passou a ter equipe própria. E esse GP da Malásia fez a Fórmula 1 voltar atrás nesse caso aí dos horários tardios, adiantando então em 1 hora o horário do GP da Malásia. Mas no fim foi uma corrida que não alterou nenhuma regra de fato da Fórmula 1, diferente, por exemplo, do GP do Canadá de 2011 e do GP da Bélgica de 2021. Mas é isso, e esse foi o GP da Malásia de 2009. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, seus grupos, sei lá, vai enviando. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão onde? Na descrição. E envie suas sugestões, estou sempre aberto aqui a sugestões, então podem enviar aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!